Deus abençoe no nome do Senhor. O profeta de Deus, ele prega a mensagem Escritura na parede e ele diz que o rei Belsazar fez uma grande festa e convidou os seus grandes homens ali dos seus reinados, e muitos foram à festa e fizeram ali esta festa carnal com bebedeiras, com vinhos. Mas ele fez algo que foi mais fatal, letal para a sua vida, porque ele pegou as taças que foram trazidas de Jerusalém e levou lá para a festa e brindou com aquela taça de vinho e zombando das coisas de Deus. Então, o juízo de Deus caiu sobre ele. Como o juízo de Deus cairá sobre esta nação que tem vivido em pecado e não quer se arrepender e ainda criticam, zombam das coisas de Deus. Quando vemos a Escritura na parede, hoje, mas há um homem que sabe a respeito disto. Havia ali na Babilônia o profeta Daniel, que conhecia o sobrenatural. Pode ser que você tenha passado pelo consultório de cada doutor na cidade e eles lhe disseram: você tem que morrer. Mas há um homem. Pode ser que você tenha andado em pecado a ponto da sua alma estar negra como as paredes enegrecidas do inferno. E você está pronto para cometer suicídios. Muitos estão vivendo nesta condição porque têm vivido em pecado e está com sua alma enegrecida, manchada pelo pecado e suja quanto as paredes do inferno. Ao ponto que esta pessoa está até pensando em suicídio. E você está pronto para cometer tais coisas, sem esperança, mas há um homem, e o seu nome é Senhor Jesus, o Deus da glória. Ele conhece o sobrenatural e ele está em nosso reino, pois somos filhos do seu reino. Há um homem, e esse é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Ele conhece o sobrenatural, pois faz anos que se encontrou o Espírito de Deus nele. E ele tinha um espírito excelente. Se referindo ao profeta Daniel, foi encontrado nele um espírito excelente, ali na Babilônia. Ele podia interpretar sonhos, tinha visões, tinha sabedoria de Deus. Não era uma sabedoria humana, mas era de Deus. E cada um deles estavam exatamente certo. Todas as suas interpretações, visões estavam corretas, certas. Por isso, não estejas perturbado. Dá-me apenas alguns minutos, disseram eles. Ele disse: dá-me alguns minutos. Haverá um dia que você pedirá o auxílio dele. Haverá muitos que um dia vão pedir auxílio deste Deus. Pode ser que você não tenha lugar para ele em sua casa hoje. Pode estar ocupado demais, assistindo televisão, jogando baralho, bebendo cerveja, bebendo vinhos e assim sucessivamente. Pode ser que você esteja frequentando as festas de rock and roll, mas haverá uma hora que você vai pedir o auxílio dele. Muitos estão envolvidos em coisas desta vida, tão ocupado que as coisas de Deus estão em segundo e terceiro plano. Essa era a condição que estava vivendo aquele povo ali na Babilônia. Muitos eram religiosos. Então, assim Daniel foi trazido.
E quando foi trazido um pregador de retidão, um homem de Deus, não poderia imaginar um homem de Deus vivendo em tal lugar como esse, a menos que tivesse clamado contra este lugar. Porque na verdade ele foi levado para lá, cativo, ele e muitos outros que foram com ele também levados cativos para a Babilônia. Mas Daniel estava vivendo uma vida totalmente separada do pecado. Ele não estava comprometido com os pecados de Babilônia. Não. Mas você está vendo, o rei não havia prestado atenção a isto. Por esta razão é que ele estava na condição em que se encontrava. Então, Daniel, esse a menos que tivesse clamado contra este lugar, ele estava clamando contra o pecado. E trouxeram a Daniel, o profeta, e ele disse: porque não podem os teus papas e doutores interpretarem a ti? Interpretar esta escritura na parede para ti? Eles não tinham nada com quem interpretar, de modo que o que aconteceu? Daniel disse: ó Belsazar, sabias de todas estas coisas? Elas não estão escondidas. E eu digo a todos esta nação, eu queria fazê-lo neste minuto, ouvir a minha voz. Você não é ignorante a todas estas coisas, assim como as nações antes pecaram e fizeram o que nós temos feito, todas as nações, nós somos pesados na balança e achados em falta. O que aconteceu foi que eles foram condenados, o juízo de Deus caiu sobre eles, ali na Babilônia. Como aconteceu com a França, aconteceu com a Alemanha, e o que aconteceu com outras nações que foram depois bebendo vinhos e se embriagando, mulheres e muitos se divertindo. Sempre acontece desta maneira e não estamos isentos do julgamento. Não estamos. Deus é justo. Muitos estão desprezando as coisas de Deus. E ele disse: o teu pai, como Deus o fez uma grande nação. Mas ele se esqueceu disso. E ele fez as mesmas coisas que tu está fazendo. E Deus o transformou em uma besta selvagem. Tu estás ciente destas coisas, então tu tomas os seus vasos santos e caçoa deles. Ele disse: a escritura foi colocada na parede e desta vez o teu reino está contado. Em outras palavras, olha aqui, companheiro, os teus dias estão contados. Teu reino é tomado de ti e dado a outra nação, como nação brutal, irreligiosa, uma que é ruim como eles são. Deus faz pecado combater pecado. Deus age desta maneira. E Deus combate o mal com o mal. Ele usa o mal para combater o mal. E eu me pergunto hoje, naquele mesmo momento, peço licença a dizer primeiro que quando ele estava de pé lá observando aquela escritura na parede, pouco sabia ele que bem embaixo daqueles portões, naquele mesmo momento, os guardas haviam sido mortos. Os soldados estavam nas ruas assassinando os guardas no palácio. E eles estavam nos degraus e aquelas mulheres em pé lá, longe de seus bebês, longe de seus maridos e marido das suas esposas, todos embebedados, ouvindo algum tipo de danças modernas, piadas e conversas que não têm edificação, e comportando-se levianamente
e os soldados estavam nos degraus e em alguns minutos o rei seria morto. Toda aquela nação de homens e bêbados seria morta por uma nação ateia, nação possuída pelo diabo. E as mulheres teriam suas roupas arrancadas de seus corpos, moças e todas, e violentadas nas ruas e depois apanhadas pelos calcanhares, e rebentariam suas cabeças pelas paredes, cortariam elas depois que haviam vivido com elas em concupiscências, irados. Soldados bêbados estavam à porta, pois foram pesados na balança e achados em falta. E me pergunto hoje, em todo o nosso moderno comportamento leviano, todo ri, caçoa dos cultos de cura, ri, que fariam? Zombam, criticam, desprezam aquilo, as coisas que são de Deus. Obstinados, orgulhosos, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. Será que neste dia, quando pensamos que estamos tão seguros e de repente descobrimos que o juízo de Deus está nos nossos calcanhares? Temos estado em festa demais, temos andado demais em pecado, a igreja está tão adormecida, não mais se interessa por reuniões de oração, eles estão despreocupados, eles colocam uma voz contra o real e verdadeiro Espírito do Deus vivente. Eles não querem tê-lo, são tão denominados, tão organizados, vestidos tão elegantes, não tem tempo mais para reuniões de oração, estão nas televisões, filmes, perambulando aqui e acolá, e em festa, e coisas assim. Esta é a condição, mas Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus nos guarde, que Deus possa ter misericórdia daqueles que realmente reconhecem a sua condição miserável. A palavra de Deus nos chama que nós devemos lamentar e chorar pelas nossas misérias. Nós temos que reconhecer as nossas misérias, as condições lamentáveis que estamos vivendo. E muitos, assim chamados cristãos, o que vai acontecer com você, papai, que se senta em casa à noite com mamãe e assiste a televisão, então, e não querem nada com as coisas de Deus, e você está assistindo aí televisão e caçoando do evangelho, o que vai acontecer a você, membros de igreja? Qual vai ser o seu resultado? Pode ser que você tenha o seu nome em todo o livro, ou pertença a uma igreja, a um grupo, ou a maior igreja da cidade, mas a menos que você esteja debaixo da segurança do sangue do Senhor Jesus Cristo, você perecerá como aqueles que pereceram. E não há esperança para você, a menos que você se arrependa e volte para Deus, se arrependendo dos seus pecados. Que Deus possa nos ajudar, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, para a glória do nome do Senhor.